Atenção, pessoal! Preparem-se para mergulhar em uma história que irá arrepiar seus cabelos e gelar sua alma. A perfeição que vocês veem na tela esconde um segredo sombrio, um abismo de traição e mentiras que fará com que nunca mais olhem para um sorriso da mesma forma. O que acontece quando o passado se recusa a ser enterrado? E se o fantasma de uma tragédia decide voltar para assombrar seus algozes? O Oceano Atlântico rugia sob os penhascos de Urca, no Rio de Janeiro, as ondas explodindo contra as rochas pontiagudas como uma percussão furiosa. "Por que aqui, Isabela?" Sofia perguntou, sua voz trêmula, o hálito embaçado no ar frio da noite. "Lucas disse que queria conversar. Por que estamos sozinhas aqui?" Atrás dela, Isabela Monroe sorriu. Uma curva lenta e deliberada dos lábios pintados. O vento emarançava seus cabelos dourados, mas seus olhos brilhavam com veneno. "Porque foi aqui que ele pediu para eu terminar as coisas", Isabela disse docemente. "Com você." O coração de Sofia tropeçou. "Do que você está falando? Você realmente não entendeu, não é?" Isabela deu um passo à frente, os saltos triturando o cascalho do caminho. "Lucas não te ama mais. Ele sente pena de você." As palavras cortaram a noite. O estômago de Sofia se apertou em torno da vida que crescia dentro dela. Grávida de 6 meses, ela sentiu o bebê se agitar, pressentindo seu medo. "Não é verdade", ela sussurrou. "Passamos por tudo juntos. O acidente, isso o mudou, mas ele ainda é meu marido." Isabela riu, um som mais frio do que a maresia. "Seu acidente mudou tudo, certo? Você não consegue nem ficar em pé, Sofia. Ele precisa de uma mulher que possa acompanhá-lo, não uma que o arraste para baixo em uma cadeira de rodas." Sofia piscou, contendo as lágrimas. "Você não sabe o que é o amor." "Ah, eu sei exatamente o que é", Isabela disse suavemente. "É poder, e agora eu tenho todo ele." Um trovão ecoou no céu, sacudindo o ar. A chuva começou a cair em fios finos e gelados, salpicando as mãos trêmulas de Sofia. O oceano lá embaixo parecia infinito, faminto. Sofia tentou mover sua cadeira para trás, mas as rodas prenderam em uma pedra. O pânico subiu em seu peito. "Isabela, por favor, eu estou grávida. Não faça isso." Por um instante, a expressão de Isabela suavizou, e então desapareceu. "Você sempre foi tão dramática." Ela agarrou a parte de trás da cadeira de rodas. Sofia ofegou, os olhos arregalados. "Não, por favor." "Adeus, Sra. Reynolds", Isabela sussurrou e empurrou. O mundo inclinou. Os penhascos desapareceram. O vento se tornou um grito. Sofia caiu, seu corpo sem peso, seu estômago se contorcendo enquanto a gravidade a puxava em direção ao mar rugindo. A cadeira de rodas atingiu primeiro, o metal se estilhaçando contra as rochas. A dor explodiu em seu corpo. A água salgada encheu seus pulmões. A correnteza a arrastou para baixo. Sua visão embaçou, a escuridão pressionando. Em algum lugar dentro dela, o bebê chutou. Uma faísca desesperada de vida. Ela se agarrou a ela. Ela tinha que viver. No alto, Isabela olhou para baixo, o rímel escorrendo com a chuva. Então ela se virou e caminhou de volta para a mansão, seus saltos ecoando contra o caminho de pedra. A tempestade engoliu a cena. As ondas batiam repetidamente, até que apenas o mar e a chuva permanecessem. Bem abaixo, escondido entre as rochas, um choro fraco se ergueu da escuridão. O som de uma mulher que ainda respirava. A chuva caiu sobre a Urca durante toda a noite, lavando pegadas, segredos e culpa. Ao amanhecer, a tempestade havia passado, deixando o Atlântico cinza e calmo, como se nada trágico tivesse acontecido. Dentro da mansão dos Reynolds, Lucas andava de um lado para o outro na sala de estar. A camisa meio abotoada, os olhos vermelhos. Ele não tinha dormido. O copo de uísque tremia em sua mão. Isabela estava perto da janela, calma,
com o cabelo perfeitamente escovado, como se não tivesse acabado de matar uma mulher. Eles encontraram a cadeira de rodas dela, Lucas murmurou, a voz rouca, quebrada nas rochas. Então acabou. Isabela disse suavemente. Você não precisa se torturar. Ela estava grávida, Bela. Meu filho, nosso filho. Isabela interrompeu, se aproximando. Você não vê? Você e eu podemos finalmente ser livres agora. Sem pena, sem hospitais, sem lembretes constantes do que ela perdeu. O maxilar de Lucas se apertou. Ele se virou. Você não entende. Ela confiava em mim. A voz de Isabela se tornou afiada. Ela era fraca, Lucas, e a fraqueza destrói tudo o que toca. Ele olhou para ela, algo vazio em seus olhos. Se alguém descobrir, ninguém vai, ela disse. Acidentes acontecem naqueles penhascos o tempo todo. Um relâmpago brilhou novamente em algum lugar longe no mar, embora a chuva tivesse parado. Lucas afundou em uma cadeira, olhando para a foto de casamento na parede. Sofia sorrindo, radiante antes do acidente, antes da cadeira, antes das mentiras. Ele engoliu em seco. Deus me ajude. Ele sussurrou. Enquanto isso, a centenas de quilômetros ao norte, uma tempestade diferente rugia. O litoral de Búzios se estendia como uma cicatriz entre a floresta e o mar. As ondas aqui eram mais calmas, seu ritmo mais suave. Um feixe de luz varreu a costa, uma lanterna carregada pelo Dr. Liam Martins, médico local e ex-paramédico da Marinha. Ele frequentemente andava depois das tempestades, verificando destroços ou animais encalhados. Naquela manhã, ele viu algo emaranhado entre a madeira flutuante e as algas. Um flash de metal prateado. Um pedaço de roupa rasgado. Ele correu mais perto. Uma mulher. Sua pele pálida como porcelana, lábios azuis, cabelo escuro emaranhado com areia. Um braço ainda preso a um pedaço retorcido da cadeira de rodas. Por um momento, ele pensou que ela tinha partido. Então, fracamente, seu peito se ergueu. Meu Deus! Liam se ajoelhou, verificando seu pulso. Fraco, mas lá. Fique comigo, querida. Vamos lá. Ele rasgou a jaqueta, envolveu-a nela, levantou-a em seus braços. Ela era mais leve do que ele esperava. Frágil. No entanto, havia algo feroz na maneira como a mão dela agarrou sua manga, mesmo inconsciente. Quando chegaram à caminhonete, os olhos dela piscaram abertos por apenas um segundo. Ela sussurrou algo que ele não conseguia entender. O que foi isso? Ele perguntou, inclinando-se. Os lábios dela tremeram. Não. Deixe-os me encontrar. Então ela ficou imóvel novamente. De volta ao rio, repórteres estavam em frente à mansão dos Reynolds. As autoridades continuam a procurar nas águas do pontal do Atalaia. Um deles disse para a câmera: a esposa desaparecida do magnata imobiliário, Lucas Reynolds. A polícia acredita que foi um trágico acidente. Isabela assistia da varanda tomando café. Lucas estava atrás dela, com o rosto vazio. Você acha que eles a encontrarão? Ele perguntou baixinho. Isabela sorriu sem se virar. Eles vão encontrar o que precisam encontrar. Longe, em uma pequena cabana perto dos penhascos de Búzios, a mulher que eles pensavam estar morta abriu os olhos ao som da chuva e deu seu primeiro suspiro como alguém que renasce. O som da chuva a acordou antes da dor. Gotas lentas e rítmicas batiam no telhado como um batimento cardíaco. Sofia piscou na luz fraca, sem saber onde estava. O teto acima dela não era branco como o de um hospital. Era de madeira, rústico, quase reconfortante. Quando ela tentou se mover, o fogo subiu pelo seu corpo. Ela ofegou, agarrando instintivamente sua barriga. Calma, uma voz masculina disse gentilmente. Você está segura. Ela virou a cabeça. Um homem estava ao lado da cama, alto, de ombros largos, com uns 30 e poucos anos. Seus olhos eram de um cinza calmo como o mar, depois de uma tempestade.
Ele segurava uma caneca de café, o vapor subindo entre eles. Eu sou o Dr. Liam Martins, ele disse suavemente. Você foi encontrada perto dos penhascos. Você tem sorte de estar viva. A garganta de Sofia estava áspera. Sua voz era apenas um sussurro. E o bebê? Ele sorriu fracamente. Ainda lutando, batimento cardíaco forte. Lágrimas escorreram antes que ela pudesse impedi-las. Alívio, luto e descrença se emaranharam. Há quanto tempo? 2 dias, ele disse. Você estava com hipotermia. Não sei como você chegou tão longe. Sofia fechou os olhos. Fragmentos voltaram. O vento, as mãos de Isabela, a queda, a água, engolindo-a inteira. Seu coração disparou. Ninguém pode saber que eu estou viva, ela murmurou. Liam franziu a testa. Por que não? Não deveríamos... Não. Ela o interrompeu, o pânico piscando. Por favor, eles virão atrás de mim, atrás do meu filho. Ele hesitou, lendo o terror em seus olhos. Então ele assentiu. Tudo bem, você está segura aqui. Ninguém precisa saber. Dias se passaram em silêncio. A tempestade do lado de fora se desfez, substituída por manhãs cinzentas e suaves, e o choro distante das gaivotas. Sofia recuperou fragmentos de força. Suas pernas, machucadas e com cicatrizes, ainda não se moviam. Cada tentativa falha de se levantar era mais um lembrete do que ela havia perdido. Liam se tornou sua âncora. Ele cozinhava, trocava suas bandagens e nunca fazia muitas perguntas. Quando ela acordava gritando de pesadelos, ele sentava-se quieto ao lado da cama até que ela se acalmasse. Certa tarde, ela pediu um espelho. Ele hesitou, mas a entregou a ela. O reflexo a atingiu como um tapa. Pele pálida, lábios rachados, olheiras, olhos esvaziados pela traição. Eu nem me reconheço, ela sussurrou. Você está viva, Liam disse. É isso que importa. Ela olhou para ele, a voz trêmula. Estar viva não parece viver. Ele se agachou ao lado dela, seu tom firme. Talvez não ainda, mas você vai. Você sobreviveu por uma razão. Naquela noite, enquanto a chuva caía novamente, Sofia sussurrou para seu filho, ainda não nascido. Eles queriam que a gente fosse embora. Ela disse suavemente, a mão sobre a barriga. Mas ainda estamos aqui. E um dia, eles verão o que tentaram destruir. No rio, Lucas estava perto do oceano. Os repórteres tinham ido embora. O silêncio se estendia. Ele olhou para as ondas onde ela havia desaparecido. A culpa o roía, mas a mão de Isabela escorregou na dele, fria e controladora. Deixe-a ir, Isabela murmurou. Os mortos não voltam. Lucas fechou os olhos, sem saber que, bem ao norte, a mulher que ele havia traído estava aprendendo a respirar novamente. E naquele suspiro, algo novo nasceu. Não apenas a sobrevivência, mas o começo da vingança. A luz da manhã escorreu pela janela da cabana, suave e dourada. O ar cheirava a café, ao sal marinho. Sofia estava encostada em uma pilha de travesseiros, olhando para o oceano através das cortinas abertas. As ondas eram mais calmas aqui do que no rio, mas cada batida contra as rochas a fazia estremecer. Liam entrou calmamente carregando uma bandeja. Você precisa comer, ele disse. Ordens médicas. Ela tentou sorrir. Você é o médico tia médico. Exatamente, ele respondeu, colocando a bandeja. E sou muito rigoroso. Ele a ajudou a se sentar, movendo-se gentilmente, atento às suas lesões. Seus braços tremeram com o esforço. Você não deveria estar fazendo tudo isso, ela disse suavemente. Ele deu de ombros. Você se salvou ao sobreviver. Eu só estou mantendo você viva. Os lábios de Sofia curvaram-se fracamente, mas seus olhos estavam distantes. Às vezes eu queria que não tivesse. Liam parou, a colher no meio do caminho para a boca dela. Não diga isso.
Ela encontrou o olhar dele. Você não sabe o que eles fizeram comigo? A voz dele suavizou. Então me conte. Por um longo momento, o único som foi o do oceano. Finalmente ela sussurrou. Meu marido e a mulher com quem ele estava, eles me empurraram daquele penhasco. Liam congelou. O maxilar se apertou, os olhos escurecendo. Meu Deus! Eu confiei nele, Sofia disse, as lágrimas subindo. Eu pensei que ele me amava. Eu pensei que o bebê mudaria as coisas, mas eu estava errada. Eu era apenas um fardo. Ele estendeu a mão, colocando-a sobre a dela. Quem quer que tenha feito isso não merece suas lágrimas. Ela puxou a mão de volta, tremendo. Eles acham que estou morta, e talvez isso seja bom. Deixe-os pensar assim. Liam assentiu lentamente. Tudo bem, você pode ficar aqui o tempo que precisar. Ninguém vem muito por aqui. Por que você está me ajudando? Ela perguntou de repente. Ele olhou pela janela. Porque uma vez alguém me ajudou quando eu também não merecia. Semanas se passaram. Sofia recuperou a força na parte superior do corpo, embora suas pernas permanecessem imóveis. Liam trouxe-lhe livros, diários e um pequeno laptop. Você pode desenhar de novo, ele sugeriu. Comece algo novo. Ela hesitou. Então começou a esboçar. Casas, móveis, espaços cheios de luz. Foi a primeira vez desde o acidente que ela se sentiu como ela mesma novamente. Seu trabalho começou a atrair atenção. Algumas revistas de luxo chamaram seus designs de visionários. Toda noite, ela lia as notícias. Lucas Reynolds e Isabella Monroe estavam em toda parte, fotografados em galas, eventos de caridade, sorrindo como se nada tivesse acontecido. O casal de ouro do mercado imobiliário, diziam as manchetes. O peito dela queimava de raiva. Eles estão vivendo o sonho deles, ela sussurrou uma vez, fechando o laptop. Liam, sentado do outro lado da mesa, balançou a cabeça. Ninguém é intocável, mas a vingança, ela muda as pessoas. Ela levantou o olhar. Eu já mudei, ela suspirou. Você construiu algo lindo aqui, Sofia. Não o incendeie. Sofia pegou o carrinho de brinquedo de Noah na mesa, girando-o em suas mãos. Eu não vou incendiá-lo. Eu vou reconstruí-lo nos meus termos. Seus olhos estavam calmos, não zangados. Isso assustou Liam mais do que a raiva jamais poderia. Mais tarde, naquela semana, ela levou Noah para a praia. A maré estava baixa, expondo pedras lisas e conchas. Ela rodou a cadeira pela areia, Noah correndo à frente com um graveto, perseguindo gaivotas. Mamãe, você está feliz? Ele perguntou de repente. Ela hesitou. Por que você pergunta? Porque você sorri quando olha para mim, ele disse, mas não quando olha para o oceano. O peito de Sofia doeu. O oceano me lembra de onde viemos, ela disse suavemente, e de quão longe ainda temos que ir. Naquela noite ela não conseguia dormir. O som do mar a puxava de volta para aquela noite. A chuva, o vento, as mãos de Isabella. Ela sonhou em cair novamente, o frio a engolindo inteira. Quando acordou, estava tremendo. Liam sentou-se ao lado da cama, segurando uma xícara de chá. Você está bem? Ele perguntou baixinho. Sofia assentiu. É hora. De quê? Ela olhou para ele, os olhos firmes. De eu parar de me esconder. Ele não tentou impedi-la desta vez. Ele apenas disse, então acho que é hora de eu te ajudar a ficar em pé. E pela primeira vez em anos, Sofia não se sentiu como um fantasma. Ela se sentiu como uma tempestade finalmente pronta para se levantar. O dia em que ela decidiu voltar para o Rio de Janeiro começou como qualquer outro. Quieto, cinza e cheio do cheiro de sal e chuva. Sofia sentou-se à janela, Noah desenhando com giz de cera a seus pés. O oceano se estendia infinitamente diante deles. Calmo, mas cheio de força oculta. Liam entrou com 2 canecas de café e parou quando viu o olhar nos olhos dela.
Você já decidiu, não é? Ele disse calmamente. Sofia assentiu. Eu não posso ficar escondida para sempre. Eles acham que eu fui embora. E talvez seja disso que eu preciso. Deixar que eles acreditem até que eu esteja pronta. Liam colocou as canecas cruzando os braços. Pronta para quê? Fechamento ou guerra? Justiça, ela disse. Eles roubaram minha vida. Meu filho merece saber que a mãe dele não deixou que monstros vencessem. Ele exalou, esfregando a nuca. Então você vai precisar de mais do que coragem, Sofia. Você vai precisar de um plano. Por semanas ela se preparou. Ela trabalhou com sua fisioterapeuta na cidade, recuperando lentamente a força nas pernas. Cada pequeno movimento queimava, mas ela se recusava a desistir. Liam encomendou órteses personalizadas para ajudá-la a ficar em pé. A primeira vez que ela deu um passo, trêmula, mas real, lágrimas encheram seus olhos. Noah bateu palmas. Mamãe, você está andando! Ela riu em meio às lágrimas. Apenas um pouco, bebê, mas é um começo. Até o final do mês, ela podia se mover pela cabana sozinha. Seu equilíbrio era fraco, mas sua vontade era de ferro. Ela passava noites desenhando novamente, esboçando interiores para coberturas no rio, se reintroduzindo lentamente ao mundo através de seu trabalho. Ela relançou sua marca com seu nome real, Sophia Reynolds Interiores. A internet ficou agitada. Clientes antigos a procuraram. Um novo investidor solicitou uma reunião no Rio para um grande projeto de design ligado a uma rede de hotéis de luxo, uma pertencente a ninguém menos que a Lucas Reynolds Empreendimentos. Sofia olhou para o e-mail, o coração batendo forte. O destino havia aberto a porta. Liam leu por cima do ombro dela. Se você voltar, ele disse suavemente, você não pode ir pela metade. Você estará caminhando direto para o mundo deles novamente. Sofia olhou para ele, os olhos firmes. É exatamente onde eu preciso estar. 2 semanas depois, ela arrumou as coisas deles. Búzios desapareceu atrás dela no espelho retrovisor enquanto ela dirigia para o sul. Noah dormindo no banco de trás, sua pequena mão agarrando seu carrinho de brinquedo. O rio a recebeu com sol, barulho e memórias que a atormentavam. Cada canto da cidade sussurrava seu passado. O hospital, a cobertura, os penhascos de Urca, onde ela havia morrido uma vez. Ela se hospedou em um apartamento tranquilo no centro da cidade. Da janela, as luzes da cidade se espalhavam como estrelas. Ela ficou ali, a órtese escondida sob a saia, a mão tremendo ligeiramente. A voz de Liam ecoou em sua mente. A vingança não conserta tudo. Talvez não, mas a verdade consertaria. Sofia tocou o medalhão em seu pescoço. Dentro, uma foto do bebê Noah e uma pequena concha da costa de Búzios. Amanhã, ela caminharia de volta para o mundo de Lucas Reynolds, não como sua esposa quebrada, mas como a mulher que voltou dos mortos. O saguão da sede da Lucas Reynolds Empreendimentos brilhava como uma catedral de vidro e mármore. Tudo ali gritava poder. Chão polido, paredes forradas com arte abstrata e o cheiro fraco de perfume caro que lembrava Sofia de uma vida que ela havia enterrado. Ela parou logo após as portas giratórias, seu pulso rápido e superficial. Seu reflexo a encarou de volta da parede espelhada. Terno escuro feito sob medida, maquiagem sutil, cabelo preso de forma arrumada, sem cadeira de rodas, sem mãos trêmulas. Ela havia passado 3 anos aprendendo a andar novamente, e embora cada passo ainda queimasse, ela se movia com propósito. Senhorita Monroe? A recepcionista sorriu educadamente. A diretoria está esperando no andar de cima. Posso dizer, você me parece familiar. Os lábios de Sofia se curvaram ligeiramente. Eu ouço muito isso. Dentro do elevador, ela pressionou o botão para o 42º andar. Suas mãos tremeram apenas uma vez
antes que ela as forçasse a se acalmar. A música suave não conseguia abafar o fluxo de memórias. O acidente, a traição, a queda. Cada segundo era uma lâmina se torcendo em seu peito. Quando as portas se abriram, ela entrou na sala de reuniões. Lucas Reynolds estava na cabeceira da mesa. Mais velho, mais sério, mas ainda inconfundivelmente ele. Seu terno azul marinho caía perfeitamente. Sua confiança enchia a sala. E ao lado dele, rindo suavemente, estava Isabella Monroe. Seu longo cabelo loiro em cascata como a luz do sol sobre os ombros. Por um momento o mundo congelou. Lucas levantou o olhar. Senhorita Monroe, ele disse, levantando-se para apertar a mão dela. Prazer em finalmente conhecer a designer de quem todos têm falado. O toque dele a chocou, um reconhecimento frio, mas seus olhos não tinham nenhuma faísca de memória. Ele não sabia. Obrigada, Sr. Reynolds. Ela respondeu, a voz firme. É uma honra. Isabella se virou, ainda sorrindo. Lucas me contou muito sobre seu trabalho. Você é ainda mais impressionante pessoalmente. Sofia encontrou o olhar dela. Você elogia facilmente. Seus olhos se travaram, dois predadores circulando a mesma memória. Pelo mais breve dos momentos, o sorriso de Isabella vacilou. Então ela piscou e se virou. A reunião começou. Sofia apresentou seus designs. Elegância elegante, moderna e discreta. Sua voz era calma, seus gestos precisos. Ninguém teria adivinhado que a mulher ali era o fantasma do passado deles. Lucas se inclinou para a frente impressionado. Você tem uma visão única. Eu gosto disso. Sofia sorriu fracamente. A dor traz clareza. Você aprende o que realmente importa. Isabella se remexeu na cadeira. E o que importa para você, Sra. Monroe? Os olhos de Sofia encontraram os dela. A verdade. Um calafrio se espalhou pela sala. O silêncio se estendeu antes que Lucas pigarreasse. Entraremos em contato. Espere uma oferta formal até a próxima semana. Ela os agradeceu, pegou sua pasta e caminhou em direção ao elevador. No momento em que as portas se fecharam, seu fôlego tremeu. Suas mãos tremeram, mas seu coração estava estranhamente calmo. Ela havia olhado para seus demônios nos olhos, e eles não a haviam reconhecido. No andar de baixo, repórteres lotavam o saguão em busca de manchetes sobre o último empreendimento de Lucas Reynolds. Sofia passou por eles despercebida, seus saltos ecoando no mármore. Do lado de fora, a luz do sol do rio queimava em seu rosto. Ela olhou para o arranha-céu e sussurrou. Primeiro round. Pela primeira vez desde a queda, Sofia sorriu, porque agora o jogo realmente havia começado. O Rio de Janeiro à noite brilhava como a própria tentação. Torres de vidro brilhando contra o céu escuro, promessas e mentiras refletidas em cada janela. Sofia dirigiu pela cidade em silêncio, seus dedos agarrando o volante, até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Sua mente repassava cada olhar, cada palavra daquela reunião. Lucas a havia olhado diretamente e não havia visto a mulher que ele havia deixado para morrer. Isso era poder, e ela o usaria. De volta ao seu apartamento, ela colocou o laptop na mesa e abriu uma pasta marcada como Projeto Redenção. Dezenas de arquivos enchiam a tela, plantas, registros financeiros, perfis de membros do conselho e, o mais importante, links entre a Lucas Reynolds Empreendimentos e transferências imobiliárias ilegais. Liam a havia ajudado a rastreá-los discretamente ao longo dos anos, usando contatos que ele ainda tinha na divisão financeira da Marinha. Vamos ver quais segredos você tem escondido, Lucas. Ela sussurrou. Ao amanhecer, ela ligou para Liam. Ele atendeu sonolento, a voz pesada de sono. Você deveria estar descansando, não hackeando corporações. Eu não estou hackeando, ela disse calmamente. Estou analisando.
Ele suspirou. Sofia, eu os encontrei. Ela interrompeu. Os dois. Silêncio. E como foi? Como estar sobre a minha própria sepultura, ela admitiu. Mas eles não me reconheceram, e era exatamente disso que eu precisava. Ele hesitou. Tenha cuidado. Quanto mais perto você chega, mais perigoso se torna. Ela sorriu fracamente. O perigo não me assusta mais. Nas semanas seguintes, Sofia se enterrou no projeto. Ela desenhava para Lucas Reynolds empreendimentos durante o dia. Impecável, admirada, intocável. À noite, ela descascava as camadas da corrupção deles. Cada descoberta alimentava o fogo dentro dela. Uma noite, ela participou de um gala de caridade organizado pela empresa. Câmeras flashavam enquanto Lucas e Isabela posavam no tapete vermelho, impecáveis e falsos. Sofia chegou mais tarde em um vestido preto que cintilava como vidro líquido. As cabeças se viraram. As conversas pararam. Quem é ela? Um repórter sussurrou. Alguma designer. Ela é a que Lucas contratou. Outro respondeu. Lá dentro, lustres de cristal banhavam o salão de baile em ouro. A banda tocava jazz suave. Isabela a viu primeiro. Senhorita Monroe. Ela a cumprimentou, a voz melíflua, mas tensa. Você está linda. E os assassinos também. Sofia pensou, mas apenas sorriu. Você também. Lucas se aproximou, segurando 2 taças de champanhe. Há novos começos, ele disse, oferecendo-lhe uma. Seus olhos se encontraram. Ele não sabia, mas ela sabia. Cada mentira, cada traição, cada assinatura que ele havia forjado para proteger Isabela. A verdade, Sofia disse, batendo sua taça contra a dele. Do outro lado da sala, Isabela os observava, o desconforto apertando seu sorriso. Algo nos olhos da mulher parecia familiar, assustador. Sofia se desculpou e saiu para o terraço. As luzes da cidade se estendiam infinitamente abaixo, a mesma cidade que uma vez havia celebrado sua morte. Ela fechou os olhos e sussurrou para o vento. Você tirou tudo de mim, Lucas. Agora eu vou tirar tudo de você. Atrás dela, as portas do salão de baile se abriram. A voz de Lucas flutuou no ar. Aí está você, senhorita Monroe. Eu esperava que você não desaparecesse. Sofia se virou, seu rosto sereno, seu coração de aço. O homem que pensava que ela tinha ido embora a havia convidado de volta para seu mundo, e ele não tinha ideia de que ela vinha trazendo sua destruição. Na semana seguinte, Lucas Reynolds convidou Sofia para jantar. O e-mail era educado, profissional, para discutir a direção criativa. Mas Sofia sabia mais. Lucas nunca misturava negócios com intimidade, a menos que quisesse controle. Ela aceitou. O restaurante que ele escolheu era um dos melhores de Urca, empoleirado no alto da mesma costa que uma vez quase havia tirado sua vida. A ironia fez seu estômago se revirar, mas ela sorriu. Quando ela chegou, a anfitriã a levou a uma varanda privativa com vista para o oceano. O pôr do sol queimava vermelho no horizonte, as ondas brilhando como fogo líquido. Lucas se levantou quando a viu, seu charme sem esforço. Você está adiantada, ele disse, puxando sua cadeira. Gosto de ver a vista antes de escurecer, ela respondeu. Ele sorriu. É linda, não é? Sofia encontrou o olhar dele. É mortal. Ele riu suavemente, não percebendo o peso de suas palavras. Você tem um senso de humor sombrio, senhorita Monroe. Vem da experiência, ela disse, bebendo água. Eles pediram. O ar estava pesado de tensão disfarçada de civilidade. Lucas perguntou sobre seus designs, sua vida, sua inspiração. Ele estava curioso, mas ainda não desconfiado. Sofia deu o suficiente de verdade para tornar as mentiras críveis. Passei alguns anos na costa de Búzios, ela disse. Precisava de tempo para me curar. Curar,
Ele repetiu, inclinando-se. De quê? Sofia sorriu fracamente. De uma queda ruim. Lucas congelou, o caule de seu copo tremendo ligeiramente em sua mão. Por uma fração de segundo, sua máscara caiu. Então ele riu. Entendo. Bem, você certamente se recuperou lindamente. Ela inclinou a cabeça. Algumas cicatrizes não desaparecem. Você apenas aprende a viver com elas. Eles comeram em silêncio por um tempo, as ondas batendo lá embaixo. Então Lucas se recostou, estudando-a. Você me lembra alguém, ele disse. Alguém que eu costumava conhecer. Alguém que você perdeu? Ela perguntou suavemente. Os olhos dele escureceram. Sim, minha esposa. Ela morreu há muito tempo. Sofia engoliu em seco. Sinto muito pela sua perda. Ele olhou para o oceano. Amo-a uma vez. Mas a vida segue. As unhas de Sofia se cravaram em sua palma sob a toalha de mesa. A vida segue. Essas foram as palavras que ele havia dito à imprensa após o acidente dela. Você encontrou a paz? Ela perguntou. Ele deu de ombros. A paz é superestimada. O sucesso preenche o silêncio melhor. Ela sorriu friamente, até que o silêncio comece a falar de volta. Ele franziu a testa, confuso. O que você quer dizer? Sofia pousou o copo, sua expressão ilegível. Nada, apenas um pensamento. Quando o jantar terminou, Lucas a acompanhou até o carro. Eu gostaria de continuar trabalhando de perto com você, ele disse. Você é intrigante. Sofia encontrou os olhos dele. Tenha cuidado, Sr. Reynolds. A intriga pode ser perigosa. Enquanto ela se afastava, a lua se levantava sobre os penhascos. Ela olhou no espelho retrovisor para o homem que ainda estava lá, sua silhueta emoldurada pelo mar. Suas mãos se apertaram no volante. Você brincou de Deus uma vez. Ela sussurrou. Agora você vai aprender como é enfrentar o diabo. O homem que a enterrou não tinha ideia de que ela já estava cavando sua sepultura. Sofia estava em frente ao espelho em seu apartamento, olhando para a mulher que a encarava. O reflexo parecia impecável, vestido preto elegante, brincos de diamantes sutis, lábios da cor do poder. Mas por baixo daquela superfície havia uma tempestade que ela mal conseguia conter. Cada reunião com Lucas a puxava mais para o passado que ela jurou ter enterrado. O charme dele, o tom, até a maneira como ele dizia o nome dela, Senhorita Monroe. Tudo parecia facas invisíveis, se torcendo onde o amor costumava estar. Ela tocou a pequena cicatriz em seu pulso, escondida sob sua pulseira. Aquela cicatriz era real, assim como o fogo em seu peito. Você tirou tudo, ela sussurrou. Agora eu vou tirar sua verdade. Seu telefone tocou, uma mensagem de Liam. Ainda segura? Ela digitou de volta. Sim, está funcionando. Ele respondeu. Lembre-se de quem você é. Não se perca nisso. Ela olhou para a tela por um longo momento, então colocou o telefone para baixo. Tarde demais, ela murmurou. Mais tarde naquela manhã, ela dirigiu para a propriedade dos Reynolds em Barra da Tijuca. Lucas a havia convidado para uma sessão de planejamento com Isabela. Os seguranças do portão a deixaram passar, sem saber que a mulher ao volante era o fantasma da ex-dona da casa. A mansão parecia a mesma. Colunas brancas, paredes de vidro, gramados bem cuidados. Mas algo dentro dela recuou a cada passo que ela dava no caminho de mármore. Memórias a atingiram, as risadas, os jantares, a noite em que ela disse a Lucas que estava grávida. A maneira como seu rosto havia caído quando ela disse que queria desacelerar, focar na família. Ele nunca quis tranquilidade. Ele queria poder. A porta da frente se abriu. Isabela estava ali, deslumbrante como sempre, vestindo seda e veneno. Senhorita Monroe, ela cumprimentou suavemente. Bem-vinda de volta à casa que a ambição construiu. Sofia sorriu educadamente. Você também está linda, Isabela. Claro, Isabela disse, levando-a para dentro.
Lucas está no escritório. Ele se juntará a nós em breve. Enquanto caminhavam pelo corredor, o olhar de Sofia caiu sobre as fotos emolduradas. Lucas e Isabela em galas, em iates, em capas de revistas. A imagem de uma vida perfeita construída sobre sua sepultura. No escritório. Isabela serviu vinho. Você e Lucas parecem ter química, ela disse casualmente, oferecendo um copo. Sofia o pegou, suas mãos firmes. Nós nos entendemos. O sorriso de Isabela não chegou aos olhos dela. Cuidado, querida. Meu marido pode ser bastante persuasivo. O coração de Sofia pulou. Meu marido. Ela forçou uma pequena risada. Posso lidar com homens persuasivos. Lucas entrou então, sua presença preenchendo a sala como estática. Senhoras, ele disse, olhando entre elas. Vamos começar. Sofia sentou-se em frente a eles, cada músculo tenso. Enquanto discutiam contratos e prazos, ela memorizava cada detalhe. A hesitação na voz de Isabela quando os olhos dela se encontravam. A leve ponta de culpa no tom de Lucas. Quando a reunião terminou, Lucas a acompanhou até a porta. Você me parece familiar, ele disse de repente baixo. De repente, a testa franzida. O pulso de Sofia acelerou, mas seu sorriso não vacilou. Talvez em outra vida, ela disse. Quando a porta se fechou atrás dela, Isabela estava no topo da escada, observando. Seus dedos se fecharam em torno da taça de vinho até que ela se partisse. Pela primeira vez, Isabela sentiu algo que não sentia há anos. Medo. Naquela noite, o passado bateu à porta. Sofia estava organizando esboços de design quando sua campainha tocou. Ela congelou. Ninguém sabia deste endereço, exceto Liam. Cuidadosamente, ela rolou até a porta e a abriu. Ali estava um rosto que ela não via há anos, mais velho, gasto, mas inconfundível. Marta? Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Oh, senhorita Sofia, é você mesmo. A garganta de Sofia se apertou. A última vez que ela tinha visto Marta, a leal governanta, ela estava gritando seu nome do lado do penhasco, indefesa. Como você me encontrou? Marta entrou segurando sua bolsa. Eu nunca parei de procurar. Eu sabia que você não tinha apenas caído. Não como eles disseram. Aquela mulher, Isabela, ela é pura maldade. Sofia a guiou para o sofá. Sente-se, me conte tudo. Durante a hora seguinte, Marta falou, sua voz tremendo. Ela contou a Sofia como Lucas e Isabela haviam inventado a mentira perfeita. Um trágico acidente, um marido em luto, uma esposa grávida perdida para o mar. Eles fizeram um grande funeral. Câmeras, lágrimas, flores. Lucas fez discursos sobre o amor duradouro. Então, meses depois, Isabela se mudou para a mansão. Eles disseram que você era uma lembrança, Marta sussurrou. Mas eu vi a verdade naquela noite. Eu a ouvi gritar, senhorita Sofia. Você implorou por ajuda. Eu estava muito longe. As mãos de Sofia tremeram. Você tentou, ela disse suavemente. Isso é mais do que qualquer outra pessoa fez. Marta abriu a bolsa e puxou um pequeno pendrive. Isso era da câmera de segurança daquela noite. A do terraço. Eu o guardei. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que um dia importaria. Sofia olhou para ele como se fosse sagrado. Você guardou a prova? Marta assentiu. Você pode vê-la empurrar a cadeira. O ângulo não é perfeito, mas é claro o suficiente. O peito de Sofia subiu e desceu rapidamente. Meu Deus, isso muda tudo. A mão de Marta tremeu enquanto ela cobria a de Sofia. Tenha cuidado, querida. Aquelas pessoas são monstros. Lucas pode ter sido cego, mas Isabela, ela é perigosa. Sofia apertou a mão dela. Eu não tenho mais medo dela. Quando Marta partiu, Sofia sentou-se em silêncio, olhando para o pendrive. Ele brilhava fracamente sob a luz da lâmpada, como um pequeno pedaço de justiça. Seu telefone tocou. O nome de Liam acendeu. Ela atendeu.
Eu tenho a prova, ela disse. Prova em vídeo. Houve uma pausa. Sofia, me ouça. Não haja rápido demais. Esse tipo de evidência torna as pessoas desesperadas. Eles virão atrás de você. Eu espero que sim, ela disse, porque desta vez eu não serei a que está caindo. Depois de desligar, Sofia inseriu o drive em seu laptop. O vídeo era granulado, o tempo piscava, mas lá estava. Isabela atrás de sua cadeira de rodas, o empurrão, a queda, o borrão de tecido branco caindo na escuridão. Sofia assistiu em silêncio. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Ela sussurrou para a tela. Você me enterrou uma vez. Vamos ver como você sobrevive sendo exposta. Lá fora, o trovão ecoou pelas colinas do rio. A tempestade que começou anos atrás estava voltando. Pela primeira vez, Sofia tinha a prova e uma razão para fazer o mundo inteiro assistir. O sol da manhã escorreu pelas janelas maciças da mansão dos Reynolds, dourando tudo o que tocava. Pisos de mármore, vasos de cristal e as almas ocas daqueles que viviam ali. Isabella Monroe Reynolds estava em frente ao espelho, ajeitando o batom com precisão. Atrás dela, Lucas ajustava a gravata. Eles pareciam perfeitos, mas a perfeição havia começado a apodrecer. O telefone de Lucas tocou. Outra mensagem anônima. Ele franziu a testa. Como é viver com um fantasma? Não havia nome. Apenas um link. Ele a deletou antes que Isabela pudesse ver. Você está quieto, ela disse, observando-o no espelho. Algo errado? Nada, ele murmurou. Apenas negócios. Negócios? Ela se virou, estreitando os olhos. Você tem estado distraído por semanas. Não me diga que de repente você está criando uma consciência. Ele estalou os dedos. Não comece. Você queria esta vida? Lembra? As casas, as câmeras, as mentiras. Parabéns, estamos nos afogando nelas. A expressão dela endureceu. Você não a teria de outra forma. Sem mim, você ainda seria um ninguém com uma esposa aleijada em uma cadeira de rodas. Lucas congelou, a raiva piscando em seus olhos. Não fale sobre ela. Por que não? Isabela se aproximou. Ela se foi, Lucas. Você não pode ressuscitar os mortos. Ele se virou. Seu maxilar se apertou, mas as palavras dela pairaram como fumaça. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Sofia sentou-se em seu apartamento, assistindo ao noticiário da manhã. Uma manchete piscou. Lucas e Isabella Reynolds celebram o 5º aniversário de casamento. Os apresentadores sorriam, descrevendo-os como o casal de poder da cidade. Sofia silenciou a TV, seus olhos frios. 5 anos, ela murmurou. 5 anos de mentiras. Marta chegou carregando café. Você tem certeza que quer seguir com isso? Ela perguntou. Sofia assentiu. Eles viveram seu paraíso por tempo suficiente. Hora de quebrá-lo. Ela abriu o laptop. Na tela, o vídeo incriminador tocava em um loop, Isabela empurrando sua cadeira de rodas para o abismo. Ela carregou uma cópia para um drive criptografado, então o agendou para um lançamento automático em 72 horas. Se algo acontecesse com ela, o mundo veria tudo. Em seguida, ela redigiu um convite para a imprensa. Entrevista exclusiva. Sofia Reynolds fala após anos escondida. Ela sorriu sombriamente. Vamos ver o quão perfeitos eles parecem quando a verdade começar a sangrar. Naquela noite, Lucas sentou-se sozinho em seu escritório, agitando um copo de uísque. Ele não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. As luzes de segurança do lado de fora piscaram. Em sua caixa de entrada, outra mensagem anônima chegou. Uma única imagem de uma cadeira de rodas branca submersa em água escura. Suas mãos ficaram frias. Ele passou a mão trêmula pelo cabelo. Não pode ser, ele sussurrou. Ela está morta. Da porta, a voz de Isabela cortou a tensão. Quem está morto? Ele se virou rapidamente.
Ninguém. Vá para a cama. Ela o estudou, a desconfiança escurecendo seu olhar. Lucas olhou pela janela, seu reflexo pálido contra o vidro. Em algum lugar lá fora, um fantasma estava se movendo, e ela estava vindo para ele. Pela primeira vez, Lucas Reynolds sentiu medo, o tipo que apenas os vivos sentem quando os mortos decidem voltar. A chuva veio novamente, lavando as ruas do Rio com um ritmo suave e implacável. Em seu apartamento mal iluminado, Sofia sentou-se em sua escrivaninha, uma única vela tremeluzindo ao lado dela. A prova em vídeo estava em segurança em um disco rígido escondido sob uma tábua do chão. Mas esta noite ela não estava olhando para telas. Ela estava escrevendo. O papel tremia sob sua mão. Querido Liam, ela começou. Se você estiver lendo isso, significa que eu fui longe demais ou não o suficiente. Ela parou, olhando para as palavras. A chama da vela dançava, fazendo a tinta brilhar como lágrimas. Você me disse uma vez que a vingança muda as pessoas. Talvez você estivesse certo. Talvez eu já tenha me tornado outra coisa, outra pessoa. Mas que escolha eu tinha? Eles não apenas tentaram me matar, eles me apagaram. Sua caneta se moveu mais rápido agora, a raiva e o luto escorrendo pelo papel. Eu vejo os rostos deles em toda parte, em revistas e outdoors e na risada das pessoas. Eles construíram seu império sobre minha sepultura e o mundo os aplaude por isso. Mas eu não vou ficar enterrada. Não de novo. Desta vez eu decido como a história termina. Ela parou, respirando com dificuldade. Do outro lado da sala, Noah dormia tranquilamente, seu pequeno peito subindo e descendo sob um cobertor coberto de estrelas. Por ele, ela disse a si mesma. Tudo o que ela estava fazendo era por ele. Mas na quietude, outro pensamento se infiltrou. Ela estava protegendo o futuro de seu filho ou o envenenando. Ela dobrou a carta e a selou em um envelope, escrevendo para Liam na frente. Então ela a colocou dentro da gaveta e a trancou. Ele a encontraria apenas se ela não voltasse. Mais tarde, enquanto o trovão ecoava lá fora, ela ficou perto da janela, observando as luzes da cidade piscarem. Cada gota de chuva no vidro parecia uma memória que ela não conseguia apagar. Seu telefone tocou, uma mensagem de Liam. Você não ligou em 2 dias? Você está bem? Ela digitou. Estou bem, apenas trabalhando até tarde. Então a apagou. Ela não queria que ele soubesse o que ela estava prestes a fazer. Em vez disso, ela mandou uma mensagem para Marta. Tudo pronto, amanhã à noite. A mulher mais velha respondeu em segundos. Eu estarei lá. Sofia colocou o telefone no bolso e se virou para a mesa. Nela estava uma foto antiga, ela e Lucas sorrindo sob o sol carioca. Ela olhou para ela por um longo momento antes de acender um fósforo e segurá-lo na borda. A chama pegou rapidamente, enrolando a imagem até que o rosto dele ficasse preto e desaparecesse. Adeus, Lucas, ela sussurrou. A mulher que você enterrou se foi. A que está vindo para você não perdoa. Quando o fogo morreu, ela pegou seu casaco e olhou uma última vez para Noah. Sua voz era apenas um sussurro. A mamãe tem que terminar algo, bebê. Então seremos livres. Lá fora, a tempestade se intensificou. Raios iluminaram o horizonte, uma cidade alheia ao fato de que um de seus fantasmas estava se preparando para se levantar. Amanhã, o mundo saberia que Sophia Reynolds não era mais uma memória. Ela era o acerto de contas. A noite do gala chegou com o tipo de glamour que apenas o Rio podia invocar. Holofotes varriam o Copacabana Palace, torres de champanhe cintilavam e câmeras flashavam como raios. O gala de caridade da Fundação Reynolds era o evento do ano, celebrando o sucesso, o amor e o legado.
Era também o palco perfeito para a destruição. Sofia assistia de seu carro estacionado do outro lado da rua. Seu reflexo no espelho retrovisor parecia calmo, quase majestoso, vestido preto elegante, brincos de esmeralda, cabelo em cascata em ondas escuras. Nenhuma marca de medo, nenhuma marca da mulher que uma vez implorou por misericórdia na beira de um penhasco. Ela verificou o telefone. Uma mensagem de Marta piscou na tela. Estamos lá dentro, tudo pronto. Sofia exalou. Hora do show. Quando ela entrou no salão de baile, o som de copos tilintando e risadas educadas encheu o ar. Cada passo que ela dava atraía olhares. As pessoas sussurravam. Quem é ela? É a designer da Lucas Reynolds Empreendimentos. Linda. No outro lado da sala estavam Lucas e Isabela, o casal de ouro, sorrindo para os fotógrafos. Lucas vestia a confiança como uma segunda pele. Isabela brilhava ao lado dele em prata, sua mão repousando possessivamente em seu peito. Quando Lucas se virou e viu Sofia, o sorriso vacilou. Por uma fração de segundo, a confusão cruzou seu rosto. Algo em sua presença o perturbou. Lucas, Isabela murmurou, seguindo seu olhar. Quem é aquela? Ele hesitou. Nossa designer, senhorita Monroe. O aperto de Isabela em seu braço se intensificou. Por que ela olha para você desse jeito? Sofia se moveu mais perto, seus saltos ecoando como uma contagem regressiva. Zeputua. Reynolds, ela cumprimentou, a voz suave como seda. Uma noite linda. Obrigado, Lucas disse, forçando um sorriso. Estamos felizes que você pôde vir. O olhar dela se demorou em Isabela. Eu não perderia por nada neste mundo. A anfitriã anunciou o jantar e os convidados começaram a se sentar. Enquanto Sofia caminhava para sua mesa, Marta deu um aceno sutil do outro lado da sala. O projetor havia sido ajustado, o pendrive inserido. Assim que o discurso principal começasse, a verdade falaria por si mesma. Lucas subiu ao palco primeiro, charmoso como sempre. Esta noite, ele começou, celebramos a retribuição à comunidade, honrando a força que constrói famílias e futuros. A mão de Sofia tremeu sob a mesa, agarrando sua taça de vinho. Famílias e futuros. Ele se atreveu a dizer essas palavras. Isabela estava ao lado dele, sorrindo para as câmeras, cada centímetro a esposa devotada. As luzes se apagaram para a apresentação. A tela gigante atrás deles piscou. A voz de Lucas ecoou. Na Lucas Reynolds Empreendimentos acreditamos em integridade. Então o vídeo cortou. A sala ficou em silêncio. Na tela apareceram os penhascos de Urca, chuva, raios, uma mulher em uma cadeira de rodas. Gritos encheram a sala enquanto a filmagem tocava. Isabela atrás de Sofia, o empurrão, o grito, a queda. O rosto de Isabela perdeu a cor. Desligue! Ela gritou. Desligue! Mas era tarde demais. A multidão olhou com horror. Lucas ficou congelado, o microfone escorregando de sua mão. Sofia se levantou lentamente, cada movimento deliberado. Os sussurros se transformaram em uma onda. Ela se moveu para o holofote. Boa noite, ela disse, sua voz firme. Meu nome não é senhorita Monroe. Meu nome é Sofia Reynolds, e eu nunca morri. O salão de baile explodiu em caos. Os suspiros se transformaram em gritos. Flashes explodiram enquanto as câmeras enlouqueciam, e cada telefone na sala começou a gravar. A tela atrás de Lucas e Isabela congelou no quadro final. O rosto de Sofia no meio da queda, os olhos arregalados, o momento em que o mundo pensou que ela havia morrido. Lucas cambaleou para trás, a cor escorrendo de seu rosto. Não, isso não pode ser. A voz de Isabela se quebrou como vidro. Ela está mentindo. Isso é falso. Sofia deu um passo à frente, a luz a seguindo. Falso.
Você acha que a morte pode ser falsificada? Sua voz ressoou pelo microfone deixado no palco. Você me empurrou para a beira e me viu cair, vocês dois. A multidão ficou em silêncio. Repórteres sussurravam uns para os outros. Flashes iluminavam o rosto calmo e furioso de Sofia. A voz de Lucas se quebrou. Você está viva. Ela encontrou os olhos dele, frios, firmes, vivos. Por que você não conseguiu terminar o trabalho? Isabela tremeu. Você não tem prova? Sofia levantou a mão. O vídeo é a prova. Os hematomas, as cicatrizes, os anos que passei aprendendo a andar de novo, tudo é prova. Você não pode enterrar a verdade para sempre. Seguranças correram para a frente, sem saber quem proteger. O coordenador do evento tentou cortar o feed, mas Marta havia travado o sistema. A filmagem se repetiu. O empurrão, a queda, o grito. Os convidados se afastaram do casal. Alguns sussurraram o nome de Lucas com nojo. Outros filmaram abertamente. Lucas estendeu a mão para Sofia, o desespero em seus olhos. Por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Ela o interrompeu. Como sua amante tentou me matar, ou como você encobriu? Ele congelou. O peso da culpa pesou em seus ombros como correntes. Isabela estalou, a voz estridente. Você acha que alguém vai acreditar nela? Olhe para ela. Ela é instável. A risada de Sofia foi afiada, assustadora. Instável? Talvez. Mas pelo menos eu consigo dormir à noite sem ouvir gritos na minha cabeça. Um homem da imprensa gritou. Senhora Reynolds, a senhora vai prestar queixa? Sofia se virou para as câmeras, os ombros retos. Eu não preciso prestar queixa. A verdade fará isso por mim. Sirenes da polícia ecoaram lá fora. Alguém já os havia chamado. O rosto de Isabela se contorceu em pânico. Lucas, faça alguma coisa! Lucas apenas olhou para Sofia. A percepção o atingiu de uma vez. Ele havia destruído a única pessoa que realmente o amou. Enquanto os policiais entravam no salão de baile, os flashes se intensificaram. Repórteres se aglomeraram, gritando perguntas. A voz de Sofia se elevou acima do barulho. Você não pode enterrar a verdade com dinheiro ou mentiras. Você pode matar um nome, mas não pode matar a justiça. Os policiais se aproximaram de Isabela primeiro. Ela gritou enquanto a algemavam. Você vai se arrepender disso. Todos vocês vão se arrepender disso. Lucas tentou dar um passo à frente, mas 2 policiais o impediram. Ele não resistiu. Ele apenas olhou para Sofia uma última vez. Eu pensei que você tinha ido embora. Ele sussurrou. Você se certificou disso, ela disse baixinho. Agora é a sua vez de desaparecer. Enquanto Isabela era arrastada para longe, Sofia se virou para as câmeras mais uma vez. Sua voz tremia, mas não de medo. Eu voltei para terminar o que eles começaram. E esta noite eu terminei. O mundo assistiu enquanto a mulher que eles pensavam estar morta se levantava novamente, renascida, imparável e finalmente livre. Ao amanhecer, a história se espalhou como um incêndio. Todas as grandes redes de notícias no Brasil tinham a mesma manchete. Sofia Reynolds viva expõe marido e amante por tentativa de assassinato. O rosto dela estava em toda parte, não como uma vítima, mas como um símbolo. Sofia estava em seu apartamento, olhando para a cidade que uma vez a enterrou. Lá embaixo, carros de reportagem lotavam a rua, repórteres gritando seu nome. Seu telefone tocava sem parar, ofertas de entrevistas chegando. Mas seus pensamentos estavam longe, de volta a Búzios, a cabana tranquila, a risada de Noah. A porta se abriu suavemente. Liam entrou, carregando um jornal. Sua expressão era uma mistura de orgulho e preocupação. Você conseguiu, ele disse. Eles estão sob custódia. Sofia não se virou. E a Isabela? Ela está negando tudo, ele disse. Mas a filmagem, as testemunhas, ela não vai escapar disso. E o Lucas? Liam hesitou. Ele confessou ter encoberto. Disse que não te empurrou, mas também não a impediu. Sofia fechou os olhos. Covarde até o fim.
Liam se aproximou. Você conseguiu sua justiça, Sofia. Acabou. Ela balançou a cabeça lentamente. Justiça não é paz, Liam. Eu pensei que seria uma vitória, mas tudo o que sinto é um vazio. Ele a observou em silêncio por um momento. Você tem lutado por tanto tempo que não se lembra como a paz se sente. Sofia se virou para ele. Talvez você esteja certo. Talvez eu tenha esquecido como viver. Liam enfiou a mão no bolso do casaco e entregou-lhe um envelope. Dentro havia fotos. Noah brincando na praia de Búzios, sorrindo, despreocupado. Então comece aqui, ele disse. Ele está esperando. Os olhos de Sofia suavizaram. Você o trouxe? Ele está com Marta lá embaixo, Liam disse. Eu pensei que você talvez quisesse ir para casa. A palavra casa a pegou desprevenida. Não significava mais pisos de mármore ou luzes de gala. Significava risadas, ar salgado, um menino que a chamava de mamãe. Antes que ela pudesse responder, houve uma batida na porta. Um policial entrou. Senhora Reynolds, o Sr. Lucas Reynolds pediu para vê-la antes de sua transferência. É sua escolha. Sofia hesitou, então assentiu. Eu vou. Na delegacia, Lucas estava sentado atrás de uma parede de vidro, as mãos algemadas, os olhos vazios. Quando Sofia entrou, ele levantou a cabeça lentamente. Você está diferente, ele disse fracamente. Eu sou diferente, ela respondeu. A morte tende a mudar as pessoas. Ele se encolheu. Eu não queria que acontecesse assim. Eu pensei... Você pensou que seria livre. Ela o interrompeu. E você é, Lucas. Livre de tudo o que te tornou humano. Ele abaixou a cabeça. Eu não espero perdão. Você não o terá, ela disse. Mas eu vou te agradecer por uma coisa. Ele olhou para cima, confuso. O quê? Por me ensinar o quão forte eu posso ser. Ela se levantou, virando-se para a porta. Lucas pressionou a mão contra o vidro. Sofia. Ela parou. Você teve sua chance de dizer meu nome quando eu ainda estava respirando. Então ela se afastou, deixando-o para o silêncio que ele criou. Atrás dela, a voz de Lucas se quebrou, mas Sofia não olhou para trás. O passado havia acabado. O futuro era finalmente dela. A cidade nunca realmente dormia, mas naquela noite, pela primeira vez em anos, Sofia dormiu. Sem pesadelos, sem quedas, sem gritos, apenas quietude. Quando a manhã chegou, ela acordou com a luz do sol escorrendo pelas cortinas e o zumbido fraco da rua lá embaixo. O noticiário ainda tocava em todas as estações, o nome dela, sua história, sua vitória, mas ela não ligou a TV. O mundo já sabia o final que queria. O que importava agora era escrever o dela. Uma batida suave veio à porta. Ela abriu para encontrar Liam segurando 2 xícaras de café e uma sacola de papel. Café da manhã, ele disse. Não se preocupe, eu subornei os repórteres com donuts para chegar aqui. Ela sorriu, um sorriso real desta vez. Você é bom nessa coisa de herói. Hábito profissional, ele disse entrando. Você parece mais leve. Sinto que posso respirar de novo, ela admitiu, tomando um gole de café. Mas é estranho. Eu esperei tanto tempo por justiça que agora, sem a luta, quase não sei o que fazer. Então comece com pequenas coisas, Liam disse. Tome café da manhã, ligue para seu filho, viva. A menção de Noah, os olhos dela suavizaram. Ele está seguro com Marta por enquanto. Eu não queria que ele fosse pego em todo o barulho, mas vou trazê-lo para casa em breve. Ele merece tranquilidade. Nós 2 merecemos. Liam assentiu. Você construiu seu mundo inteiro na sobrevivência, Sofia. Agora você pode construí-lo na vida. Ela olhou pela janela para o sol rompendo a névoa sobre o rio. Você acha que realmente acabou? Para ele, sim, ele disse. Para você, está apenas começando. Mais tarde naquele dia, Sofia estava em frente aos degraus do tribunal, enquanto repórteres gritavam perguntas. Câmeras clicavam, mas ela falava claramente, cada palavra medida. Eu não voltei por vingança,
ela disse. Eu voltei pela verdade, por cada mulher que foi silenciada, por cada sobrevivente que foi dito que estava muito quebrada para se levantar. Você não está quebrada. Você está se reconstruindo. A multidão ficou em silêncio. A voz dela vacilou apenas uma vez enquanto ela acrescentava. E para meu filho, se você vir isso um dia, saiba que sua mãe não caiu. Ela aprendeu a voar. Aplausos ecoaram pela multidão. Alguns choraram, outros simplesmente assistiram, chocados com a mulher que havia desafiado a morte e a vergonha e o poder. Naquela noite, Sofia dirigiu para o norte. O Atlântico cintilava ao seu lado, enquanto as luzes da cidade desapareciam no espelho retrovisor. Horas depois, ela chegou a Búzios. A cabana estava onde ela a havia deixado, emoldurada por pinheiros e maresia. Marta estava na varanda, segurando Noah em seus braços. No momento em que ele viu a mãe, ele correu em direção a ela, gritando: "Mamãe!" Sofia se ajoelhou, abraçando-o, seus bracinhos enrolados em seu pescoço, a aterrissando mais do que qualquer vitória jamais poderia. Liam se juntou a eles, encostando-se ao parapeito, sorrindo calmamente. "Casa", Sofia sussurrou, respirando o ar do oceano. Finalmente em casa. Atrás deles, o horizonte brilhava com o pôr do sol, ouro e carmesim, as cores dos finais e dos começos. Pela primeira vez em anos, Sofia não estava correndo atrás de justiça. Ela estava caminhando em direção à paz. O ar de Búzios cheirava a pinheiro e chuva, limpo e afiado, o oposto de tudo o que Sofia havia deixado para trás no rio. Ela pensou que a paz seria suficiente. Ela pensou que o silêncio significaria liberdade. Mas alguns fantasmas se recusavam a ficar enterrados. 3 semanas após o julgamento, uma carta chegou, sem endereço de remetente, apenas o nome dela escrito com tinta trêmula. Ela quase a jogou fora até que reconheceu a caligrafia: Lucas Reynolds. Sofia sentou-se à mesa, o oceano ressoando além da janela, e a abriu com dedos trêmulos. Sofia, a carta começava. Não há palavras suficientes para o que eu fiz. Toda manhã eu acordo sabendo que mereço a cela em que estou. Eu não peço perdão. Eu apenas peço que você saiba de uma coisa. Eu não te empurrei. Eu deveria ter impedido-a, mas não o fiz. Eu disse a mim mesmo que estava protegendo nosso futuro, mas tudo o que fiz foi destruí-lo. Ela fez uma pausa, a garganta apertada. Eu perdi tudo. A empresa, o dinheiro, o mundo que me fazia sentir poderoso. Mas eu te perdi muito antes disso. Você foi a melhor coisa que eu já tive e eu fui cego demais para ver. Eles me chamam de monstro e talvez estejam certos, mas eu vou passar o resto da minha vida vivendo com o que eu fiz. Se você encontrar a paz, eu espero que seja em um lugar que eu não possa tocar. Eu não mereço fazer parte disso. Lucas. O papel embaçou com suas lágrimas. Liam a encontrou na varanda mais tarde naquela tarde, a carta dobrada sobre a mesa. Você leu? Ele perguntou calmamente. Ela assentiu, os olhos distantes. Ele diz que não me empurrou. Você acredita nele? Sofia pensou sobre isso. Não importa, ele observou. Isso é suficiente. Liam se sentou ao lado dela. Você não deve nada a ele, nem raiva, nem perdão. Ela suspirou, observando as ondas quebram nas rochas. Eu não o perdoo, mas também não o odeio mais. O ódio me manteve viva quando eu precisava. Agora ele só me mantém acorrentada. Eles se sentaram em silêncio por um tempo, o vento sussurrando entre as árvores. Finalmente, Liam falou. Sabe, a paz não é a ausência de dor, é aprender a respirar através dela. Sofia sorriu fracamente. Você soa como um médico de novo. Ele sorriu. Velhos hábitos. Naquela noite, depois que Noah adormeceu, Sofia desceu para a praia. A maré estava baixa.
a areia fria sob seus pés descalços. Ela segurou a carta em sua mão, a tinta borrada de suas lágrimas. Adeus, Lucas, ela sussurrou, e a deixou cair nas ondas. O papel flutuou para longe, engolido pelo mar que uma vez quase tirou sua vida. Ela ficou ali, até que o horizonte se desfez na escuridão, o oceano murmurando sua canção de ninar eterna. Atrás dela, as luzes da cabana brilhavam suavemente, quentes e seguras. Ela se virou, seus passos lentos, mas firmes. Pela primeira vez, cada movimento parecia leve, não porque ela havia esquecido, mas porque ela finalmente havia se libertado. O mar uma vez havia sido sua sepultura, mas esta noite era sua testemunha e sua absolvição. A luz do sol da manhã escorreu pela cozinha, pegando a poeira em redemoinhos dourados e suaves. Noah sentou-se à mesa, as pernas balançando, giz de cera espalhado por um livro de colorir. Ele tinha 5 anos agora, brilhante, curioso, fazendo perguntas sem parar. Hoje, no entanto, sua pergunta era uma que Sofia sempre temeu. Mamãe, ele disse, olhando para cima de seu desenho, onde está meu pai? Sofia congelou, a colher em sua mão pairando sobre uma panela de mingau. Por anos, ela soube que este momento chegaria, mas as palavras ainda a cortavam como vidro. Ela se virou lentamente, forçando um sorriso gentil. Por que você pergunta, querido? Ele encolheu os ombros, sério da maneira que apenas as crianças podiam ser. Outras crianças têm pais. O Liam me leva para pescar, mas ele não é meu pai, certo? Sofia se ajoelhou ao lado dele, afastando uma mecha de cabelo escuro de sua testa. Seus olhos, os olhos de Lucas, a observavam, esperando a verdade. Não, bebê, ela disse suavemente. Liam não é seu pai, mas ele é alguém que te ama muito. Noah franziu a testa. Então onde está meu pai de verdade? Sofia hesitou. O oceano do lado de fora batia na costa, seu ritmo firme, quase reconfortante. Seu pai fez algumas escolhas ruins, ela disse cuidadosamente. Ele machucou pessoas e me machucou. Ele te machucou porque você não podia andar? Noah perguntou, inocente, mas perspicaz. O fôlego dela se prendeu. Ela nunca havia contado a ele sobre a queda, mas ele havia visto suas cicatrizes, suas órteses, a dor que ia e vinha como a maré. Ela pegou a mãozinha dele. Sim, ela sussurrou. Há muito tempo ele fez algo muito errado e eu me machuquei, mas eu melhorei e eu tive você. Ele estudou o rosto dela como se estivesse tentando entender um mundo adulto construído sobre segredos. Ele está arrependido? Sofia pensou na carta agora enterrada sob o mar. Eu acho que sim, ela disse finalmente. Mas às vezes o arrependimento não é o suficiente. Noah ficou em silêncio por um momento. Você o odeia? A pergunta a atingiu mais forte do que ela esperava. Ela respirou fundo. Eu costumava, mas o ódio é pesado, Noah. É como tentar nadar com pedras nos bolsos. Um dia eu decidi deixá-las ir. Ele assentiu lentamente, sua pequena testa franzida em pensamento. Então você o perdoou? Não exatamente, ela disse. Perdoar não é esquecer. Apenas significa que eu parei de deixá-lo decidir como eu me sinto. Ele sorriu um pouco. Você é forte, mamãe. A garganta de Sofia se apertou. Não. Bebê, eu apenas não tive escolha, mas você sempre terá uma. Você vai escolher a bondade e a coragem e o amor. É isso que te torna mais forte do que nós dois. Os olhos de Noah brilharam. Podemos ir para a praia hoje? Sofia riu suavemente, limpando uma lágrima de sua bochecha. Claro que podemos. Mais tarde, eles ficaram perto da água, o vento puxando seus cabelos. Noah correu à frente, gritando de alegria. Sofia o observou, seu coração cheio. O oceano que uma vez a engoliu agora cintilava ao sol, não mais seu inimigo, mas seu espelho.
E enquanto a risada de seu filho ecoava pelas ondas, Sofia finalmente entendeu. A sobrevivência não era o fim de sua história. O amor era. 100 metros ao sul, em uma cela fria e cinza no complexo penitenciário de Bangu, Isabella Monroe Reynolds estava sentada olhando para a parede. Os cachos loiros, uma vez perfeitos, tinham sumido, substituídos por um cabelo sem brilho preso em um nó. Suas mãos bem cuidadas agora eram ásperas, suas unhas roídas. 3 meses haviam se passado desde o gala. O mundo havia seguido em frente, mas Isabella não conseguia. Toda noite, ela acordava gritando, assombrada pela imagem do rosto de Sofia, vivo, intacto, triunfante. Um guarda bateu nas grades. Você tem uma visita. Isabella piscou. Quem? Uma mulher, disse. O nome dela é Monroe. Seu estômago se revirou. Monroe, esse nome ainda a feria. Quando Sofia entrou na sala de visitas, tudo parou. Nenhum guarda falou. Nenhuma porta bateu. As duas mulheres se encararam através do vidro, os reflexos se sobrepondo como espelhos de passado e presente. Você está diferente, Isabella disse finalmente, sua voz quebradiça. A expressão de Sofia era calma, quase gentil. Você também. Isabella forçou um sorriso irônico. Veio para se gabar, curtir o show? Não, Sofia disse suavemente. Eu vim para entender. Entender o quê? Como alguém pode odiar o suficiente para matar? Sofia respondeu. Você tinha tudo, Isabella. Dinheiro, beleza. Um homem disposto a destruir sua alma por você. Por que não foi o suficiente? Isabella riu amargamente. Porque nunca foi sobre ele. Era sobre você. A maneira como as pessoas olhavam para você, a admiravam, sentiam pena de você, amavam você. Você era intocável. Mesmo quebrada, você tinha algo que eu não conseguia fingir. O olhar de Sofia não vacilou. Então você decidiu tirar isso? Eu decidi vencer, Isabella estalou. E eu venci, até que você rastejou de volta do inferno. Sofia se inclinou ligeiramente para a frente. Não, Isabella, eu não rastejei, eu andei. Por um momento, Isabella não disse nada. Então sua voz se quebrou. Você pensa sobre aquela noite? Sobre o quão perto eu estive de me safar? Todos os dias, Sofia disse calmamente. E eu agradeço a Deus por não ter morrido. Porque se eu tivesse, você ainda estaria sorrindo em alguma revista, fingindo ser eu. As mãos de Isabella tremeram. Você acha que a prisão me assusta? Não, Sofia disse. Eu acho que você se assusta, porque pela primeira vez você não pode mentir para ninguém, nem mesmo para o espelho. Isabella desviou o olhar, o maxilar apertado. Você acha que isso te torna uma heroína? Você acha que é melhor do que eu? Sofia se levantou lentamente, seus olhos firmes. Não, eu não sou melhor. Eu apenas escolhi viver. Ela colocou a mão no vidro, um gesto de fechamento, não de perdão. Você me enterrou uma vez, mas eu quero que você se lembre disso, Isabella. Quando você me empurrou daquele penhasco, você não acabou com a minha vida, você a começou. Pela primeira vez, a fachada de Isabella se quebrou. Lágrimas escorreram por suas bochechas, abrindo caminho através da máscara de arrogância que ela usou por anos. Sofia se virou e se afastou sem dizer mais uma palavra. A porta se fechou atrás dela, com um clique final suave. Em sua cela, Isabella afundou no chão, sussurrando para o vazio. Ela venceu. E pela primeira vez em sua vida, a mulher que pensava ser dona de tudo, finalmente entendeu o que significava perder tudo. A primavera chegou cedo na costa de Búzios, pintando os penhascos com flores silvestres e névoa. O mar, uma vez cruel e implacável, agora cintilava sob a luz suave do sol. Sofia estava na varanda de sua cabana, sua casa, e respirou fundo. O ar salgado não carregava mais memórias de terror. Ele carregava a paz. Lá dentro, Noah corria pela sala de estar.
aviões de madeira zumbindo em suas mãos. Mamãe, olhe! Eu estou voando! Sofia riu, pegando-o no meio da corrida. Cuidado, piloto, nada de cair na sala de estar. Ele sorriu, envolvendo seus bracinhos no pescoço dela. O calor dele a ancorou mais do que qualquer coisa. Tudo o que ela havia suportado, cada queda, cada cicatriz, a havia levado a este momento. Liam entrou, segurando uma pilha de correspondência. Parece que o mundo não esqueceu você, ele disse com um sorriso brincalhão. Ela levantou uma sobrancelha. Cartas de fãs ou processos judiciais? Nenhum dos dois, ele disse. Convites, programas de TV, contratos de livros, organizações de mulheres. Todos querem que você conte sua história. Sofia pegou os envelopes, folheando-os. Eles não querem minha história, Liam. Eles querem minha dor empacotada para entretenimento. Ele se apoiou no balcão. Então conte do seu jeito. Você passou anos sobrevivendo à versão deles. Talvez seja a hora de o mundo ouvir a sua. Sofia olhou para ele por um longo momento. Você realmente acha que alguém quer ouvir sobre perdão? A voz de Liam suavizou. Eles não sabem que precisam ainda. Mais tarde naquela noite, enquanto o sol mergulhava no horizonte, Sofia sentou-se em sua escrivaninha com o laptop aberto. Ela começou a digitar. Não uma entrevista, não uma confissão, mas uma carta. Para cada mulher que já foi silenciada, ela escreveu: você não está quebrada. Eles podem ter tirado sua voz, mas não sua história. Você pode reconstruir. Você pode se levantar. Seus dedos se moveram firmemente pelas teclas, as palavras fluindo como ondas. Ela escreveu sobre a dor, sobre a maternidade, sobre se levantar novamente quando o mundo disse que ela não podia. Ela escreveu sobre o custo da verdade e o poder de deixar ir. Quando ela terminou, ela a leu em voz alta para Liam e Noah. Seu filho sentou-se de pernas cruzadas no tapete, os olhos arregalados. Isso é sobre você, mamãe. Sofia sorriu. É sobre nós, sobre o que nós sobrevivemos. Nós somos famosos agora? Ele perguntou orgulhosamente. Liam riu. Você já é, Mickey Amigal. Sofia estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Noah. Famoso não importa. O que importa é o que fazemos com isso. Alguns dias depois, ela enviou a carta para uma fundação de mulheres com uma condição. Tinha que ser publicada anonimamente. Ela não queria aplausos. Ela queria impacto. Semanas se passaram. E a carta se espalhou pela internet como um incêndio. Mulheres em todo o mundo começaram a compartilhá-la, chamando-a de O Manifesto da Fênix. Ninguém sabia quem a escreveu, mas eles a sentiram. Cada palavra nascida da verdade. Sofia observou em silêncio, enquanto sua mensagem viajava mais longe do que ela jamais poderia. Naquela noite, ela ficou do lado de fora, sob um céu cheio de estrelas. Liam se juntou a ela, passando um braço em sua cintura. Você conseguiu, ele murmurou. Você transformou a dor em algo lindo. Sofia descansou a cabeça em seu ombro, as ondas sussurrando lá embaixo. Pela primeira vez, sua vida não era sobre o que ela havia perdido, mas sobre tudo o que ela havia reconstruído das cinzas. O e-mail chegou cedo em uma manhã de terça-feira. Sofia tinha acabado de ajudar Noah com a lição de casa quando a notificação soou. O assunto dizia: da Conferência Nacional de Empoderamento Feminino, convite para discurso principal. Ela quase o deletou, assumindo que era outro pedido de entrevista, até que leu a primeira linha. Sua carta anônima mudou vidas. Ficaremos honrados se você compartilhasse sua história em sua própria voz. Sofia sentou-se para trás, o coração batendo forte. Ela não esperava que suas palavras viajassem tão longe, que acendessem algo maior do que vingança ou redenção. Sua história havia voado sem seu nome, e talvez fosse exatamente assim que deveria ser. Liam a encontrou na mesa, olhando para a tela. Outro convite? Ele perguntou com um sorriso. Este é diferente, ela disse, virando o laptop para ele. Ele leu calmamente,
Então levantou o olhar. Você deveria fazer isso. Eu não sei, ela murmurou. Passei anos tentando esquecer quem eu era e ficar em um palco contando a estranhos. Parece abrir velhas feridas. Liam estendeu a mão por cima da mesa e pegou a dela. Talvez seja assim que a cura realmente começa, deixando que outros vejam as cicatrizes e saibam que eles podem sobreviver também. Ela exalou lentamente, assentindo. Então, acho que é hora. 2 semanas depois, Sofia estava nos bastidores de um centro de convenções em Nova York. O auditório além da cortina estava cheio de centenas de mulheres, líderes, sobreviventes, sonhadoras. Ela alisou a saia de seu vestido azul marinho, acalmando sua respiração. Quando seu nome foi anunciado, os aplausos foram ensurdecedores. Ela caminhou para o palco, cada passo medido e seguro. Sem órtese, sem cadeira de rodas, apenas força. As luzes diminuíram ligeiramente. Sua voz, calma, mas poderosa, ecoou pela sala. 3 anos atrás, o mundo acreditou que eu estava morta. Ela começou. E por um tempo, eu estive. Não em corpo, mas em espírito. Eu fui apagada, substituída, esquecida, mas algo dentro de mim se recusou a ficar em silêncio. Aquela voz, por mais fraca que fosse, me puxou de volta. A plateia se agarrava a cada palavra. Alguns enxugavam lágrimas, outros assentiam, como se estivessem vendo a si mesmas refletidas em sua história. Eu aprendi que sobreviver não é apenas sobre respirar. Sofia continuou. É sobre lutar pela sua verdade, mesmo quando ninguém acredita em você. É sobre escolher se levantar quando o mundo te diz para desaparecer. Sua voz se quebrou ligeiramente quando ela disse: Eu uma vez caí de um penhasco. Eu pensei que era o fim, mas não foi a queda que me definiu. Foi o que eu fiz depois de atingir o chão. Aplausos irromperam. As mulheres se levantaram, aplaudindo em meio às lágrimas. Sofia sorriu, o peito apertado de emoção. Não deixe que ninguém te diga que sua história acabou. Às vezes, o final é apenas o começo escrito em uma língua diferente. Quando o evento terminou, os repórteres a chamaram de a Mulher Fênix. Mais tarde, naquela noite, Sofia ficou perto da janela de seu hotel, olhando para a cidade brilhante. O apelido não a incomodou. Servia. Ela havia queimado, ela havia caído, e ela havia se levantado, mais forte, mais brilhante e finalmente livre. A costa de Búzios estava quieta novamente quando Sofia voltou para a casa de Nova York. A conferência a havia mudado. Ela podia sentir em seu batimento cardíaco, firme e leve pela primeira vez em anos. Mas havia uma coisa que ela ainda não havia enfrentado: a carta. Ela estava dentro da gaveta de sua escrivaninha, selada em papel creme, escrita há muito tempo em uma noite cheia de medo e fogo. A carta que ela havia endereçado a Liam antes do gala, para o caso de ela não voltar. Se você estiver lendo isso, significa que eu fui longe demais, ou não o suficiente. Ela a pegou, seus dedos tremendo ligeiramente. Liam entrou na sala, limpando as mãos em uma toalha. O que é isso? Meu adeus, ela disse suavemente. Ele franziu a testa. Você nunca a enviou? Não. Eu a escrevi quando pensei que a vingança era tudo o que me restava. Eu acho que preciso lê-la agora, apenas para lembrar quem eu era. Ele assentiu e se sentou ao lado dela, enquanto ela cuidadosamente desdobrava o papel. A tinta havia desbotado ligeiramente, mas cada palavra ainda carregava o peso de sua antiga dor. Ela começou a ler em voz alta. Liam, se eu não voltar, prometa-me que você dirá a Noah que a mãe dele lutou por ele. Diga a ele que coragem não significa não ter medo. Significa fazer o que é certo, mesmo quando você está. E diga a ele que se eu morrer, eu finalmente parei de fugir do que me foi feito. A voz de Sofia vacilou, mas ela continuou.
Às vezes eu me pergunto se o perdão é apenas outra palavra para rendição. Mas talvez um dia eu entenda que não é sobre libertar a eles. É sobre libertar a mim mesma. Sua garganta se fechou quando ela chegou às últimas linhas. Obrigada por me salvar quando eu não queria ser salva. Você me deu a vida quando tudo o que eu queria era vingança. Se eu sobreviver, eu prometo que vou aprender a viver de novo, não como a mulher que eles quebraram, mas como a mulher que eu estava destinada a ser. O silêncio encheu a sala quando ela terminou. O único som era o barulho distante das ondas. Liam olhou para ela, os olhos brilhando. Você manteve essa parte de você viva mesmo quando pensou que não podia. Ela sorriu em meio às lágrimas. Eu não escrevi esta carta para você, Liam. Não de verdade. Eu a escrevi para a versão de mim que ainda estava presa lá atrás, naquele penhasco, naquela queda. Liam estendeu a mão, pegando a dela gentilmente. Então o que você quer fazer com ela agora? Sofia dobrou a carta novamente, sua voz calma. Queimar. Não por raiva, mas por libertação. Juntos, eles saíram. O sol estava se pondo, o horizonte brilhando em ouro e rosa. Sofia acendeu a borda do papel e observou enquanto as chamas enrolavam as palavras em fumaça. As cinzas subiram, levadas pelo vento. Quando ela se foi, ela sussurrou: adeus à mulher que precisava de vingança. Olá, aquela que conhece a paz. Liam passou um braço em seus ombros enquanto eles observavam a última faísca desaparecer. O passado finalmente havia queimado e, em seu lugar, apenas a luz permaneceu. Um ano depois, a costa de Búzios era tudo o que Sofia uma vez sonhou. Quieta, selvagem e infinita. O oceano que quase a engoliu agora parecia um lar. Um lembrete de que mesmo as tempestades mais violentas poderiam levá-la de volta à praia. Era de manhã cedo. A névoa se agarrava aos penhascos e o ar cheirava a pinheiro e sal marinho. Sofia estava na varanda com uma xícara de café, embrulhada em um suéter cinza macio. Lá dentro, Noah estava construindo um castelo de areia com caixas de cereal, sua risada ecoando pela pequena cabana. Liam estava consertando a torneira que vazava novamente, cantarolando uma música antiga. Pela primeira vez em sua vida, Sofia não sentia que estava sobrevivendo. Ela estava vivendo. Seu telefone tocou na mesa, um e-mail de uma editora. Sua proposta de livro de memórias foi aprovada. Acreditamos que sua história ajudará milhões. Ela sorriu fracamente. Por anos, ela havia deixado que outros contassem sua história. A mídia, os tribunais, os sussurros de estranhos. Mas desta vez, cada palavra viria dela. Sem dramatização, sem tragédia para lucrar, apenas a verdade. Ela sentou-se em sua escrivaninha perto da janela e começou a digitar a primeira frase. Eu morri uma vez, não em corpo, mas em espírito. E então eu aprendi que às vezes a morte é a única maneira de uma mulher renascer. As palavras fluíam facilmente como a maré. Ela escreveu sobre o amor, a traição, a crueldade do silêncio e a força que foi necessária para se levantar. Ela escreveu sobre as noites em que quase desistiu e as manhãs em que se forçou a continuar respirando. Ela escreveu sobre Noah, sua maior razão para viver. Horas se passaram sem que ela percebesse. Quando ela finalmente parou, o céu lá fora havia se tornado rosa com a luz da noite. Liam se inclinou na porta, observando-a calmamente. Você está fazendo isso, ele disse suavemente. Ela sorriu sem se virar, para cada mulher que pensou que não podia. Ele atravessou a sala e beijou sua têmpora. Você já mudou vidas, Sofia. Isso apenas lembrará ao mundo por quê. Noah entrou correndo, segurando um avião de papel. Mamãe, olha, ele voa! Sofia riu, pegando-o enquanto ele voava pela sala. Voa mesmo, bebê, assim como nós. Naquela noite, depois que Noah adormeceu, Sofia e Liam
desceram para a praia. A luz da lua pintou as ondas de prata. Eles ficaram na água, de mãos dadas, ouvindo a água sussurrar ao redor de seus tornozelos. Você pensa em voltar? Liam perguntou. Ela balançou a cabeça. Eu voltei uma vez e foi o suficiente. Minha vida não está mais lá. Ele sorriu. Que bom. Sofia olhou para o horizonte, seu reflexo cintilando na água escura. Por tanto tempo, eu pensei que minha história terminava no penhasco, mas agora eu vejo que foi apenas o começo. Uma brisa suave levantou seu cabelo, levando suas palavras para a noite. Sophia Reynolds havia caído, se levantado e perdoado, não porque ela precisava, mas porque ela finalmente entendeu que a liberdade não é encontrada na vingança, mas em reescrever seu próprio final. Então é assim que nossa história termina, ou talvez como ela realmente começa. Você ainda está aqui, certo? Se você ficou conosco até este momento, algo na jornada de Sophia deve ter tocado seu coração. Talvez seja o lembrete de que a dor não precisa te definir. Ela pode te refinar. Como o filósofo estoico Sêneca uma vez disse, nós somos moldados por nossa dor. O que tentou destruir Sophia se tornou a própria coisa que a tornou mais forte, mais sábia, mais livre. E talvez isso também seja verdade para você. Não importa o que você tenha passado, você pode se levantar novamente, não apagando o passado, mas assumindo-o. A cura não é sobre esquecer. É sobre se tornar inteiro, apesar das rachaduras. Se esta história falou com você, dê um like, compartilhe-a com alguém que precisa de esperança. E não se esqueça de se inscrever. Juntos, continuaremos a encontrar força, mesmo nas tempestades.